Senhor presidente, queria, em primeiro lugar, solidarizar com a imprensa aqui presente. Essa audiência foi oferecida na semana passada como a grande conquista da oposição em associação com uma certa revolta na base aliada, trazendo aquilo que hoje foi definido como o cérebro do governo para ser dissecado nessa audiência pública. 10 ministros convocados. Que beleza! É o espetáculo do crescimento da oposição nessa casa. A montanha pariu esse rato que infelizmente nós estamos administrando aqui hoje. E parece que é muito importante que essa audiência sirva para uma avaliação dos acordos futuros que faremos na Comissão de Constituição, de Fiscalização Financeira e Controle, visto que essa estratégia que eu vou chamar aqui candidamente de jogar farofa no ventilador, é uma estratégia que realmente não condiz com a qualidade da oposição nesta casa. Saímos daqui com as denúncias que foram objeto da reunião, tratadas ligeiramente pelos senhores parlamentares da oposição, e na réplica e na tréplica já se colocavam outros assuntos que sabiam previamente que não era objeto desse debate. Então, a audiência sobre as irregularidades no Ministério do Trabalho e nos convênios com a MST foram todas respondidas em 2 horas. E nós ficamos aqui ouvindo discursos sobre mais médicos, sobre Petrobras. A semana que vem, dia 15, vem a presidenta da Petrobras. Nós vamos tratar 2 horas de Petrobras e vamos ouvir discursos novamente sobre N outros assuntos que não têm a ver com a pauta. Porque esse é o método da farofa no ventilador. A oposição sem discurso, sem projeto, sem qualidade de intervenção, cria fatos como esse, e eu chamo a atenção do PMDB e dos partidos da base que votaram nesta convocação para pensar se valeu a pena efetivamente ter submetido o governo, os ministros e o parlamento a isso. Pobres jornalistas que devem estar procurando algum gancho para suas matérias. Evidentemente que alguns editores simpáticos à oposição encontrarão algum pelo nesse ovo para amanhã termos alguma notícia dessa audiência pública. Então, o cérebro do governo, que eu fiquei encantado de ouvir essa expressão aqui, precisa ser confrontado pelo cérebro da oposição. A oposição precisa ter projeto para vir discutir as coisas, ou nós vamos ficar aqui nessa pasmaceira obrigando os ministros a virem prestar contas daquilo que já prestaram, que já fizeram, que já é do conhecimento público, matérias que foram respondidas há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 6 meses atrás, e que não constituem efetivamente razão de ser dessa comissão. Para não dizer que não falei de flores ou perguntei, gostaria de fazer brevemente 3 perguntas. A primeira ao ministro Manuel Dias. Vossa Excelência, em torno dessas irregularidades que estão sendo apuradas, em particular aquela que foi duramente criticada aqui, a da Arquidiocese de São Paulo, Vossa Excelência, por aquilo que conhece dessa investigação, poderia dizer que a Arquidiocese de São Paulo, Dom Cláudio Rumes, Dom Odílio Scherer, são pessoas corruptas, mancomunadas com o governo para praticar crimes sob o seu manto e sob o seu patrocínio institucional? Gostaria de ouvir essa resposta para os tucanos de São Paulo refletirem sobre o que fizeram aqui hoje sobre esse tema. Gostaria de perguntar ao ministro Raj sobre as ações que alguns dos senhores parlamentares suscitaram sobre a administração do Programa de Aquisição de Alimentos perante a CGU, que levaram recentemente a Polícia Federal a desenvolver, no final do ano, operações de prisão de colonos que administram convênios do PAA de R$2.000 ano por família, e que estão presos e ficaram presos 40 dias até que o STJ acolhesse habeas corpus em seu favor, processados por peculato, por crimes de corrupção,
porque houve problemas na prestação de contas, que poderiam ter sido sanados com um bom programa governamental de instrução ao pequeno, que nunca teve crédito e que às vezes às vezes comete o crime de pegar a nota fiscal de um vizinho ou de prestar conta de melancia em vez de melão, e por isso vai em cana, porque o objetivo é contra o PAA. Como nós podemos aprimorar o sistema, ministro, para evitar essas injustiças, fazer justiça, fiscalização, mas impedir a criminalização do pequeno? E por último, última pergunta, 30 segundos, ao ministro Gilberto Carvalho. O seu ministério é a porta de administração dos grandes conflitos sociais no Brasil. Portanto, eu espero de coração que Vossa Excelência saia dessa audiência comprometido com a manutenção dessa linha, porque os enfrentamentos que tivemos aqui são enfrentamentos de classe, são enfrentamentos contra o público contra o qual Vossa Excelência vem construindo pontes de diálogo e de negociação. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência sai daqui com a característica das câmaras de negociação e dos projetos em parceria com a iniciativa particular das ONGs, fortalecido ou diminuído, e sobre a legislação no terceiro setor que vem sendo construída no âmbito da Secretaria de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns pela condução serena dos trabalhos, apesar da balbúrdia que muitas vezes se estabeleceu no plenário. Quero dizer ao deputado Renato Simões e a outros ilustres deputados que se referiram ao mesmo tema, que eu consideraria que os deputados todos, Amaury Teixeira, Pepe Vargas, Renato Simões e outros, que a questão da distinção, a possibilidade de dar tratamentos distintos a uma ONG de trabalhadores modestos de uma comunidade de assentados ou de pequenos produtores rurais e, como foi dito aqui, uma ONG da Avenida Paulista, a legislação atual não nos permite fazer essa diferenciação, mas está nas mãos dos senhores deputados na oportunidade de discutirem o projeto de lei do novo marco regulatório a que se referiu o ministro Pepe Vargas e o ministro, o ex-ministro Pepe Vargas e os outros ilustres deputados que aqui trataram do problema. O projeto de lei que vai discutir o marco regulatório é a oportunidade de ouro que se apresenta para que os senhores estabeleçam essa possibilidade legal de dar tratamentos diferenciados conforme o nível modesto ou sofisticado de uma organização, o que hoje não é possível. Com relação ao Renato Simões, que me pergunta sobre se eu entendo que o Dom Cláudio Umes, que o Dom Odílio e que o agora cardeal Dom Orani sejam corruptos ou tenham qualquer responsabilidade na irresponsabilidade que porventura tiveram os dirigentes dessa ONG. Eu ponho no fogo. Eu sou católico e conheço pessoalmente todos os três dignatários da Igreja Católica, né, e posso testemunhar que não é possível. Aí seria o fim do mundo. Né, que pessoas com tanta responsabilidade, que defendem e que têm como obrigação defender a fé, serem modelos de sacerdotes, de missionários, pudessem eles estarem comprometidos com o mal feito. Eu queria dizer que nós temos uma convicção clara de que, de fato, esse país tem uma dívida social imensa com aqueles que durante muito tempo não tiveram acesso a direitos. Nós estamos muito felizes em ter incluído 40 milhões de brasileiros na possibilidade do consumo, do acesso a direitos e tal. E sabemos que essa gente não vai se contentar com esmola. As ruas que se manifestaram em julho, que vão continuar se manifestando, é exatamente a expressão de uma busca cada vez maior de igualdade. Agora, o método que nós propomos não é o método do conflito, é o método da negociação, o método do diálogo. Então nós precisamos de todos nesse diálogo. Houve uma crise na construção civil lá no Rio Madeira, nas duas usinas. O que nós fizemos?
Nós montamos uma mesa de negociação que funciona até hoje de maneira extraordinária, nunca mais teve quebra-quebra na construção. Por quê? Nós estamos colocando lado a lado as pessoas para discutir. Houve a crise indígena, é verdade, o deputado Reis infelizmente saiu, mas nós propusemos, estamos trabalhando fortemente um processo de negociação, porque nós sabemos que são direitos dos dois lados que historicamente foram desrespeitados. Uns porque foram expulsos da terra, muitas vezes criminosamente, como foi o caso de Marote Sede, quando a ditadura militar tira de lá os chavantes e os transporta para uma aldeia onde os índios já morriam de varíola e 1/3 morreu quando chegou lá. É um problema de justiça histórica determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Outra coisa são os direitos também dos pequenos agricultores que foram assentados no Mato Grosso do Sul ou no Rio Grande do Sul, e o Reis representa muito essa gente, eu sei, e que não pode ser tirado de repente da sua terra, do dia para a noite, sem uma negociação. É por isso que nós estamos defendendo que haja negociação. E é por isso, deputados Valmir e o deputado Irajá, é que nós entendemos que nós temos que respeitar, sim, o grande negócio que nos orgulha, o grande agronegócio, e também a agricultura familiar, e o pessoal que luta por ter terra, nós temos que respeitar, porque não adianta reprimir, não adianta achar que as pessoas ficarão sem seus direitos, porque elas voltarão sempre. E o melhor e único caminho é a negociação, é a gente poder, dentro da lei, com o apoio do judiciário, você ir fazendo acordos e podendo resolver os problemas. Qualquer outro método planta o ódio, planta a divisão e não vai adiantar nada. É esse o trabalho que nós temos realizado na Secretaria-Geral. Não é estimular o ódio ou a ira ou a ofensa a direitos. Me estranha muito quem acusa o MST de fazer desrespeito à lei quando se estimula em Marote Sede, por exemplo, agora, a volta dos agricultores que estavam lá, quando na verdade nós sabemos, e temos gravação, que quando a senhora Anissu foi devolvida para o governo federal, latifundiários se organizaram para fazer a invasão daquele. Tem gravação na justiça, por isso que o Supremo determinou. O que nós estamos fazendo em Marote Sede é cumprir a determinação legal, assim como também no Araguajá. É uma determinação legal da justiça. E aí, deputado, me coloco à sua disposição. Nós vamos, sim, trabalhar para que nenhum daqueles trabalhadores, os pequenos, os de boa fé, fiquem sem o seu... Agora já tem que nos ajudar, porque em Marote Sede, os pequenos foram industriados a não se inscreverem no INCRA, a não se inscreverem para ter a terra. Os que se inscreveram estão num assentamento. Os que foram industriados por poderosos para não se inscrever, estão sim sem terra, porque não se inscreveram. Se cada agricultor lhe garanto que nesse momento, em Araguajá se inscrever, nós temos áreas reservadas para assentá-los e mais, para dar crédito, para que reconstruam a sua vida, porque nós temos que apoiá-los, temos que respeitá-los. Então, eu quero concluir dizendo, Renato, que essa sessão aqui, que é um exercício de democracia, só me entusiasma. Nós vamos continuar nesse diálogo. Eu estendo a mão aos senhores, a todos, independente de partido, para que a gente possa construir, mesmo com posições diferentes, as soluções para o nosso povo, porque esse é o nosso único caminho. E quero reforçar finalmente, se me permite, senhor presidente, que nessa sessão de Comissão de Justiça estará sendo debatido aqui um novo marco regulatório, que será, sem dúvida nenhuma, uma referência fundamental para que grande parte dos problemas que nos param nessa tarde deixem de acontecer, para que as relações entre governo e sociedade sejam as mais adequadas, as mais transparentes e as mais cuidadosas com o dinheiro público em benefício daqueles que mais precisam. Muito obrigado.